você pode ver o mundo despertar pra você. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que tenha sido uma excelente semana, de muita vitória, de muita conquista. A gente começa a ver a abertura do programa, né? E a Fernanda perguntou para mim. A Fernanda vai ser a nossa convidada de hoje, como eu havia prometido. Você tem saudade da Sofia pequena assim? É assim, cada dia é uma história, cada dia é uma novidade, né? Agora eu tenho que ser a companheira da Sofia em assistir desenho. Então, mamãe, vamos assistir desenho? Então, cada dia é uma novidade. Mas vamos fazer hoje um excelente programa que, assim, gente, eu acho que quem ganha mais com o programa é o aprendizado que a gente tem, os profissionais capacitados que estão vindo conversar aqui com vocês. A Fernanda, cada dia que a gente tem pouco tempo para conversar, mas cada dia é uma história diferente, um aprendizado diferente. Fernanda, obrigada pelos ensinamentos, obrigada pela presença, assim, é fantástico quando a gente vê a dedicação de um profissional. Muito obrigada por estar aqui. Imagina, é um prazer imenso estar aqui. A Sofia é minha paciente, eu não sei se todos vocês sabem, e a gente tem um carinho imenso por aquela pitiquinha. Tava vendo as fotos e falando, ela devia ser linda, muito pequena, né? Devia ser um arrebento. É fantástico, e assim, a gente estava falando de que bebê doente, né? Como vocês sabem, a Sofia, depois que ela nasceu, nós ficamos 51 dias na UTI, né? É um período muito difícil. E a gente fala, né, 51 dias na UTI, quantas horas são isso? E eu posso garantir para vocês que nesses 51 dias a Sofia não ficou sozinha nem 5 minutos. Então é dedicação, é amor, agradecer. A gente estava falando de mães, né? Como mães são importantes na nossa vida. E como eu quero agradecer o Anderson, minha mãe, a Aina, que é a minha sogra, por ter ficado com ela nesse tempo. A gente estava falando de o que nós traríamos no programa, que é um programa teoricamente curto, para tanta informação que a gente precisa passar, né, Fê? Então, eu estava falando que a gente precisa dar uma atenção especial à área da nutricional, o que a criança come e tudo mais. E, gente, o dia que eu fui fazer a apresentação com a Sofia, claro, fica sozinha com a Fernanda e tudo mais. Aí um dia a Fernanda falou assim para mim, Dani, você vai precisar comprar alguns materiais para a Sofia, umas coisas simplesinhas, uma caixa. E quando eu vi a caixa, eu acho que aquela caixa mágica. É uma caixa assim que eu não imagino, é claro que eu não fico mais terapia, mas que caixa maravilhosa, né? Como a tecnologia avança, né, Fê? Antigamente a gente tinha que produzir os materiais, agora a gente já consegue, entra lá no site, já compra pronto. E aí eu fiz uma listinha pequena para Dani, dela comprar algumas coisas para que eu pudesse estimular a Sofia. Vocês acompanham aí o caso da Sofia, acho que não é um problema grande eu dizer que a Sofia tem uma questão de alimentação importante. Sim. E sei também que isso é uma questão para muitos pais, do quanto os filhos têm uma dificuldade de mastigar, de engolir, de respirar enquanto faz tudo isso, o quanto as texturas das comidas precisam ser mudadas e tudo mais. Então, hoje nós estamos atacando a Sofia em duas pontas. Primeiro as questões de linguagem, comunicação, e depois nas questões de mastigação e alimentação. E aí foi por isso que surgiu esse encontro de hoje. Essa caixa são de materiais para trabalhar a motricidade orofacial, que é um nome técnico que a gente usa para falar da questão da musculatura da boca, da face, enquanto mastiga, enquanto engole e tudo mais. Então, lá dentro dessa caixa, Dani, a gente tem 2 garrafas de vidro. Uma pena que você não tenha trazido, né? A gente pena, vai ficar para a trazer. próxima. Mas dentro dessa caixa tem 2 garrafas de vidro, que eu trabalho um pouco das questões respiratórias com a Sofia. E aí as pessoas me perguntam, mas como que você faz isso, né? A gente faz brincando, gente. Coloca corante numa garrafa, corante de outra cor na outra garrafa, mistura as cores, vamos ver quem chega lá, quem chega no topo com a água mais rápido, e aí vai puxando canudo, vai soprando canudo, e vira uma brincadeira, mas uma brincadeira com função, que é uma brincadeira de função de trabalhar a respiração dela e dos demais pacientes. Então, cada paciente tem a sua caixinha com os seus materiais, porque existe uma questão de higiene aí nisso tudo, né? A
gente trabalha, eu devolvo para Dani, a Dani higieniza e devolve para mim na sessão seguinte. E assim vamos que vamos. Gente, é engraçado, eu prometo para vocês que a gente vai fazer outro programa, vou trazer. Então, assim, é como se a gente estivesse num laboratório. A gente vê aquelas séries, CSI, aquelas coisas, parece assim, 2 cilindros, né? Não sei se a gente chama de cilindro. E tem, assim, as borrachas que... Os assim, canudos, né? Eles são espirais. Então, assim, é muito legal e o que eu percebo? Eu vou falar a parte prática. A Sofia tinha muita dificuldade, primeiro eu já contei para vocês como que era difícil para ela sugar e como era difícil até para ela ter a força, né? Que a gente vê que tem hora que, claro, a minha mãe fala, ela vai ficar doente, tá saindo da mamadeira. E você sabe que tem hora que o copo ela vai e pode derrubar água. Então o canudo, claro que a gente também vai querer tirar o canudo, mas a gente vê que a agilidade que ela já tem em puxar, né? E como era difícil, né? Um passo por vez, né, Dani? Não adianta a gente sair da mamadeira pro copo aberto. A gente vai fazendo as transições até Não, você não sair sabe, agora eu completamente. encontrei um copo e a gente vai fazer uma corrida essa final de semana. E aí eu fui lá num lugar, então eles vendem um copo. O copo, se a criança virar, não cai água. Nossa. E é uma tecnologia, é o seguinte, ela só vai conseguir ter água quando ela colocar a boca e aí que abre um compartimento lá. Nossa, que legal. Eu Esse é o próximo, gente. ó, Ele que vai legal, arrumar um né? desse pra mim. Não, eu vou trazer, eu vou te levar hoje, eu te levo, tá dentro do Leva. carro, achei muito legal. Claro que é meio carinho e tudo mais, gente precisa ver e se vai funcionar, porque eu comprei isso ontem, mas achei maravilhoso. Que legal. Mas ver a Sofia sugando e a gente vendo aí, tem aquelas borrachinhas, então é um... As borrachinhas são canudos. A gente tem alguns canudos de diâmetros diferentes e aí a gente trabalha a questão da sucção e da deglutição, principalmente. E aí o canudo ele faz uma espiral, assim, então ele dá uma dificultada nesse processo, né? Bem legal. E o levantamento de peso, que eu também acho assim, muito legal, né? Claro, eu olhei, né, a caixa, pegou a caixa, vai lá ficar com a Fernanda, mas claro, você vai olhar, né? Igual exame médico. Você não vai entender nada, mas você sempre quer ler o que está escrito no resultado do exame, é uma coisa assim fantástica. E aí tinha alguma coisinha que era uma cordinha. Eu, sinceramente, até falei, o que vai acontecer com isso, né? E, teoricamente, é um levantamento de peso de língua, né? Eu achei muito legal, né? Halteres de língua, gente, olha isso. Que maravilha. Os halteres, eles são pra gente trabalhar o fortalecimento da musculatura da língua. Porque a língua, gente, é um músculo, assim como o braço, sabe o músculo do tchau que a gente não usa? Então, a gente precisa, tchauzinho de princesa, a gente precisa fortalecer essa musculatura e aí, com ela mais fortalecida, ela consegue fazer melhor a função dela, que na verdade são duas que para mim são muito importantes no tratamento da Sofia e dos demais pacientes, que é a função de comunicação, de fala oral e também a função de deglutição. Então a língua pra gente é um órgão bem importante, né? Precisa estar lá forte. Gente, além disso, tem uma outra coisa que agora, quando eu não estou usando, que eu tenho morro de medo de usar aquela caixinha. Mas, assim, tem uma coisa que também ela usa, e assim, você está em casa, claro, e uma coisa que a Fernanda, falei, Fernanda, vamos dar algumas dicas? Claro que a gente não pode estar, porque é o profissional que sabe o que tem que fazer ou não. Mas tem aquela coisa que a Sofia tem que ficar, né? Então, assim, você na tua casa, vê se teu filho está com a boca aberta, alguma coisa, né? Esse aqui. E também não é muito tempo, né? Que você falou, Dani, não vai ficar fazendo muito tempo para a Sofia, que isso também vai cansar, ou pode dar até algum problema, é como se fosse, se vocês ficassem fazendo umas 10 horas de atividade física. Chega um momento que a musculatura chega em estafa. E aí tem as câimbras e todas as consequências, a musculatura fica depois mais lentificada, né? Então tem um tempo ideal e isso é pensado para cada criança. Por isso que eu sempre digo para Dani, eu dou dicas, mas algumas coisas não tem como a gente passar de forma tão genérica, porque isso tem que ser pensado caso a caso, para que a gente não tenha consequências problemáticas sem precisar, né? E até por isso que muitas vezes o pessoal pode falar, então tá falando que vai trazer o profissional, mas eu não tenho nenhuma dica prática. Tudo que ela vai dar para vocês é uma coisa que, claro, que não vai ter nenhuma, porque o problema é o efeito colateral, né? Se a gente utiliza de forma errada, né? Mas o que eu vejo, assim, a Sofia tá lá, filha, fecha a boca, vamos fazer ginástica com a boca, então ela já fala, ginástica, mamãe?
Então ela já está entendendo isso como uma coisa, para ela, uma coisa legal. Prazerosa, É. porque quando a gente fala de criança, não dá pra gente simplesmente falar, vamos lá, abre a boca, fecha a boca, abre a boca, fecha a boca. Com adulto já é um saco fazer isso, imagina com criança. Então com criança a gente tem que fazer isso de uma forma muito lúdica, super divertida, valendo um iogurte, que a Sofia é danada com iogurte, valendo uma coalhada, para alguns casos valendo uma bala, valendo um pirulito, um milkshake. E aí, dependendo da criança, a gente muda esse combinado. Mas a gente sempre faz algum combinado que seja vantajoso para a criança, que ela se sinta em vantagem em realizar aquela atividade para ganhar alguma coisa. Isso se chama reforçador positivo. É uma técnica, a gente emprestou aí da psicologia, então a gente usa essa técnica para conseguir captar aí as crianças. Então, gente, porque o pessoal sempre fala, né? Tem uma terapeuta que fala assim, a Sofia é muito resistente. E realmente, eu não sei, eu acho que todas as crianças, né? A gente fala, a pessoa com síndrome de Down, todas as crianças devem ser assim. Mas você vê que tem hora que só fala, faça isso, né? Tem hora que tem que apelar, mas parece que elas são mesmo resistentes, elas parecem assim, tudo bem o que for acontecer, né? A gente, na verdade, tem que arrumar um jeito de convencer essa criança. Eu sei que é muito difícil e sei que isso em casa deve ser uma questão bem importante, mas é óbvio que para algumas coisas a gente não negocia, que eu sempre falo para os pais dos meus pacientes. Tem coisas que são negociáveis, tem coisas que são inegociáveis. A cadeirinha do carro e o cinto de segurança é inegociável. Outras coisas, como tomar banho agora ou daqui 5 minutos, são negociáveis. Mas dá pra gente tentar ir fazendo com que essa criança entre num ritmo. Então, fazer atividade com a boquinha também é entrar dentro de um ritmo, entrar dentro de uma sequência, acostumar-se com isso, né? E aí a gente também entra nas questões nutricionais, que foi uma pergunta que a Dani fez pra mim aí fora das telas. Como é que ficam as questões nutricionais? Então, as restrições alimentares, a gente precisa trabalhar também por uma questão de fortalecimento dessa criança, que ela tenha todos os nutrientes necessários. A gente sabe que crianças com síndrome de Down adoecem muito facilmente, né? Tem uma imunidade um pouquinho prejudicada. Então, a alimentação também precisa ser um foco bem importante da terapia e precisa ser trabalhado também. Gente, porque eu estava comentando com vocês, claro, vamos tentar trazer, eu já convidei a Bianca é uma mãe, que ela também é nutricionista, ela está lançando os produtos dela, está lançando a empresa dela, ainda não conseguiu vir aqui. Mas claro que também, lá na Comunicare, a gente tem a nutricionista, que também o convite está aberto. Que é uma coisa assim, todas as crianças, a gente precisa tomar muito cuidado com a alimentação, mas também dosar, né? Claro, acho que o grande segredo é o dosar, o equilíbrio, né? E a gente precisa, porque tem algumas coisas que as crianças já não precisam de cara, né? As mães tem hora que tem um afã, meu filho precisa ir numa lanchonete. O filho não precisa ir na lanchonete. Precisa mesmo? Então, essa é a questão, né? Eu acho que nem a gente não precisa ir, né, gente? A gente também podia dar uma maneirada. Podia, né? E assim, gente, uma coisa que me chocou muito, e foi no nosso primeiro evento, e você nunca é a pessoa certa, isso está certo ou errado. Quantas coisas que nós fazemos errado, quantas coisas que eu sei que eu me culpo muito, que eu pequei com a Sofia, que poderia ter feito de outra forma. Mas assim, nós vimos no encontro uma mamadeira cheia de Coca-Cola, cheia de refrigerante. Isso é uma coisa que o refrigerante, a criança não precisa ter contato com ele, né? Vai ter tantos outros casos que você não vai conseguir evitar, mas uma alimentação saudável, não tem nada nutricional, né, o refrigerante. Tem água com gás, muito açúcar, xarope. Eu não sou a melhor pessoa para falar a respeito de todos os componentes aí que são prejudiciais à saúde da criança em específico, mas o refrigerante, se a gente puder adiar, o máximo que puder adiar, melhor. Vamos dar água, vamos fazer igual o Anderson, seja água, né? Vamos dar água para essa criança, vamos dar suco natural, porque suco de caixinha também tem muito açúcar. Então vamos tentar mudar a nossa alimentação, porque, gente,
é incrível. Não adianta você pedir para sua criança comer berinjela se você não come. Não adianta você pedir para ela comer jiló se você não come. Então mude a sua alimentação. Coma salada, coma legumes, coma frutas, suco natural. Corta um pouco do refrigerante, bebe água. E aí a sua criança tendo um modelo que é você, vendo você comendo bem, de forma saudável, isso vai refletir diretamente na saúde da criança. E existem milhões de estudos falando sobre a importância da alimentação na diminuição de doenças coronárias, doenças cardíacas, pressão, qualidade de vida. Existe assim um montão de estudo falando sobre isso. E lá em casa a gente já começou a mexer, tá? Agora o hortifruti está imperando lá em casa e a gente está reduzindo as demais coisas para começar a comer melhor e os filhos também serem reflexo disso. Pessoal, o Dr. Alex veio aqui, do Elo 21 da Santa Casa, e uma das coisas que ele estava comentando comigo, isso fora do ar, eu vou tentar trazer para vocês a terapeuta que estava ensinando a questão do leite vegetal. Porque o que acontece? Nós fizemos um exame de sangue na Sofia, a Sofia tem que ir, e nós estamos muito preocupados que ela pode estar desenvolvendo algo autoimune, que o colesterol dela deu muito alto, né? E uma das coisas que ele identificou que poderia ser o leite de caixinha, que aí ele comentou quanto de malefício o leite de caixinha traz. Claro que se você não considera isso, se a tua criança não está desenvolvendo, mas nós começamos a fazer em casa o leite vegetal. Então no começo a Sofia, é ruim. A partir de que você está fazendo? Então, você pode fazer de arroz, de soja, né? Um que a Sofia de gostou amêndoas, muito, né? Ela não gostou muito de amêndoa, mas a Sofia gostou muito do leite de coco. Então a gente está tentando agora, faz um mês e meio que a Sofia só está tomando leite vegetal. E claro, a gente vai ver depois isso nos exames e tudo mais, mas a gente se preocupa muito. E a gente vai tentar trazer aqui uma pessoa que nos ensine. O mês passado, na Elo 21, teve um curso desse, o investimento era R$50, a gente só não conseguiu ir porque era na semana. Mas como eles também estão se preocupando, e uma coisa que ele me falou, e eu fiquei assim, chocada. Ele falou assim que o leite de caixinha, tanta química que se coloca, que atrapalha inclusive o desenvolvimento intelectual da criança. Ele acha que a Sofia vai começar a se concentrar mais a partir do momento que ela está tomando leite vegetal. Então ela falou que cada coisa que a gente pode, né? Eu não tenho tempo, isso vai tomar muito tempo. Assim, eu também não tenho tempo, mas o que eu tentei fazer nesse momento? É investir numa máquina que faz o leite, que pra gente tentar alguma coisa. E como a nutrição é importante, e uma das coisas, pessoal, a Sofia ainda não mastiga. Isso pra mim, eu ainda acho assim, eu poderia ter investido mais. E não é assim, tudo tem o seu tempo certo. A gente sabe que a gente poderia. Só que eles também estão investigando se a Sofia, o engolir dela, aqui, a parte interna, que eles também acham que isso pode ter alguma coisa, a gente vai levar em especialistas para ver isso. Agora, o mês de férias, né, a gente vai fazer bastante visita em médico e algumas coisas. Esse é o mês dos especialistas. Mas como é importante, né? E como é importante que a gente tenta controlar também a obesidade da criança, né? Você estava falando da gente, tudo tem seu tempo, e o que a gente vai tentar também implantar, e assim, é o exemplo, né? As crianças gostam muito de celular, mas eu também, né, Fê? Porque a gente fica muito no celular, né? Então a gente está tentando implantar lá, noite sem celular, vamos ficar com o filho, vamos tentar fazer alguma coisa. O que eu falo para os pais lá é meia hora por dia. Eu já devo ter falado isso para você. Meia hora por dia todo mundo tem. Se disser que não tem, é mentira. Então vai deixar a pia de louça, vai deixar o celular desligado, vai deixar a televisão desligada, vai sentar no chão com seu filho e vai fazer qualquer coisa que seja interessante. Ler uma história, contar alguma coisa, brincar de cócegas, jogar bolhas de sabão. E aí esse vai ser o tempo de qualidade do seu filho, porque não adianta a gente estar o dia inteiro em casa só olhando, porque tá lá o corpo presente, mas a gente não tá interagindo, né? Então, você tá lá, legal, filho, vai lá estender a roupa, que também é necessário. Que bonito, filho, vai lá fazer a comida. Esse momento também ele é importante, mas o momento do seu filho, ele não pode ser comprado com outras coisas, com outros celulares, com outros jogos. Ele precisa ser um tempo de qualidade.
E esse tempo faz diferença no desenvolvimento infantil. A gente estava vendo, eu vou ter que conversar também com a Fernanda, tem hora que eu noto que a Sofia vai falar, tá gaguejando, uma coisa que ela não fazia. Ela fala, tem hora, deixa eu pensar. Eu falo, filha, não gagueja porque você sabe falar. É muito mais bonito falar sem. Mas ontem nós tentamos, à noite, ela foi contar historinha. Então, assim, uma coisa que ela tá, assim, encantada é com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você vê, assim, Legal. que tudo ela fala Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí eu falava, conta a historinha. E aí ela juntava Chapeuzinho Vermelho, e aí ela falava, soprou, soprou, soprou o lobo mau. Então o lobo mau está entrando tanto na Chapeuzinho Vermelho como nos Três Porquinhos. Claro que isso, ela demora para contar a história, mas isso é muito legal, né? E ver a memória deles, né? É muito importante, Dá né? pra gente trabalhar um tantão de coisa. A gente já falou em outro programa aí a respeito do brincar, mas eu acho que ainda vale a pena a gente retomar esse assunto. Porque ele é muito rico e importante, porque só esse exemplo a gente está trabalhando a comunicação, a interação, a memória de curto prazo, a imaginação. Então tem uma série de funções que a gente pode trabalhar aí numa situação como essa. E essa parte do gaguejar? Eu falo para ela, não gagueja, ou eu espero pacientemente. Sabe o que eu falei? Eu falei, ai Sofia, eu não vou te ouvir. Sabe por quê, filha? Você sabe falar tão bem. Aí ela fica, mamãe, mamãe, mamãe. Como eu falei que eu não vou ouvir, então ela fala assim, eu vou vencê-la pelo cansaço. O que fazer? Tem hora que sim, mas tem hora que você vê aí, você vê que ela fala, são coisas que ela fala normalmente. Eu não sei se tem hora que é para chamar atenção. Tem uma faixa etária que o cérebro funciona muito, muito, muito mais rápido do que o que a boca dá conta de pronunciar. Então, tem uma faixa etária que a gente libera a gagueira, que a gente chama de gagueira do desenvolvimento. Super normal. Mas depois dessa fase, a gente já começa a se preocupar. Então, se você está na dúvida, é melhor procurar um profissional. Porque eu No tô caso esperando... da Sofia, não tem nada demais. Eu estou esperando que seja do desenvolvimento, porque senão eu vou chorar. Mas, gente, olha, é tanta coisa. Olha o teu filho realmente... E não adianta você estar aqui na frente das câmeras e fazer uma coisa, né? Semana passada eu fiquei o dia inteiro com o celular desligado. Até o pessoal, eu te mandei mensagem, falei, não, vou tirar o dia para ficar com a Sofia, para ficar com o Anderson, para ver uma série, para largar o celular, porque até 15 anos atrás a gente vivia, né, sem isso. A gente virou escravo, né, do telefone. Então isso também, e assim, o que eu noto... Eu quero comprar a Sofia, sabe como que eu faço? Ó, Sofia, o celular. Isso é muito... a mãe, né? Não, mas tem momentos que a gente até usa isso como um recurso para fazer uma comida, né? Mas a gente também precisa ter um momento de que isso vai ser deixado de lado, de que a criança vê isso sendo deixado de lado para que ela tenha um tempo com os pais. Então, a mãe vai no cabeleireiro, leva a filha, vamos lá. Passar um batom, elas já ficam super animadas porque tá ficando bonita igual a mamãe, né? O pai vai jogar futebol, leva o menino, vamos jogar futebol com o papai, né? Então, são coisas que não custam, não precisa comprar brinquedos educativos, super caros, e é isso que vai fazer o meu filho desenvolver. O que vai fazer seu filho desenvolver, obviamente que é estimulação, mas também o tempo de interação, e o tempo junto, o tempo se relacionando. Isso é o mais importante no desenvolvimento infantil, tempo de qualidade. Pessoal, fazia muitos anos que o Neto está falando aqui para mim que a gente tem 2 minutos, mas contar uma historinha para vocês. A Sofia ganhou uma peteca na festa que teve na escola no mês passado, festa junina. E como é legal brincar de peteca, se bem que não é mais aquela nossa peteca. Sim. Mas como aquilo lá também deve ajudar, né? E ela tá com uma dificuldade, né? Então, e foi muito legal, nós ficamos lá 2, 3 brincando, aí até falamos, vamos lá fora, Sofia. Tomar sol, gostou? Vitamina D, gente. A gente como não toma mais sol, não. Eu acho que a gente podia começar a brincar de peteca. Vamos fazer barato, uma externa, né? Num lugar de sol. Aí a gente conta pra vocês umas brincadeiras de lugares abertos e tudo mais, acho que vale a pena. Acho que sim. Gente, olha, novamente eu falo para vocês, procurem um profissional. Se tem um filho que você acha que ele está precisando de atenção, vai atrás. A criança, gente, ela é muito forte, ela pode aprender muito, ela tem que ser estimulada, né? Precisa ser estimulada. A fase infantil é a mais importante para o desenvolvimento.
E tem alguns casos que eu sei que parece que tem que ser até aos 5 anos, algumas coisas que a gente ouve lá na clínica. Gente, passa muito rápido o programa, é maravilhoso estar com vocês, é maravilhoso ter uma profissional. A Fernanda, nós nem conseguimos falar, mas ela teve nos Estados Unidos, teve se aprimorando, sempre aprimorar é muito bom. Investe no teu filho, é o que você pode dar para ele de precioso, né? Fê, Sim. muito obrigada. Eu que agradeço pelo tempo, pelo espaço e estou à disposição. Pode mandar as dúvidas para a Dani, para mim, da UEAP, que eu estou à disposição de vocês. Pessoal, bem-vindo ao maravilhoso mundo do cromossomo 21. Bem-vindo ao maravilhoso mundo da síndrome de Down. Muito obrigada pela audiência. Um beijo. Eu vim para encantar você, eu vim para despertar em ti algo diferente que você vê e que só existe em mim. A maneira Down Up de ser, em 21 de março você pode ver.